Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciemos, amados irmãos, esse culto a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos e as irmãs. Quero saudar a todos com a paz de Deus, desejando que todos estejam bem, de saúde, bem no espírito, bem no coração, bem de mente também. Vamos cultuar a Deus mais essa noite, louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Foi para isso que Deus nos chamou, para estarmos diante da sua presença em alegria, em reverência, em paz. E o que Deus quer para nós é isso, irmãos. Um coração disposto, um coração entregue nas suas mãos, para fazermos a sua santa vontade na terra. Coisa boa é buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus e vamos pedir ao Senhor que visite os nossos corações com a sua presença, que Ele venha nos encher de graça e de poder, que tudo o que estiver faltando para nós, o Senhor possa suprir. Segundo a multidão da sua misericórdia, Ele é aquele que abrirá as portas para nós e nos mostrará o seu grande amor em tudo aquilo que precisamos dele na nossa vida. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho, pela presença de sempre. Vamos começar o Santo Culto, louvando a Deus com o cântico número 3. Em seguida nós vamos louvar a Deus com mais um hino e depois vamos fazer a oração junto com toda a Irmandade. Vamos cantar o cântico 3. Glória a Deus. Regozijei-me quando me disseram: ó, vamos para a casa do Senhor, pois nela os santos sempre receberão os bons conselhos de Deus Criador. Somos a igreja consagrada ao Criador, eterno e fiel, geração remida e amada, que marcha firme para o céu. Palavra gloriosa, sempre eterna, na sua casa ensina, ó Senhor. Ouvimos nela sua voz paterna, que nos conforta e nos traz vigor. Somos a igreja consagrada ao Criador, eterno e fiel, geração remida e amada, que marcha firme para o céu. Paz haja entre nós constantemente,
prosperidade divina ao amor. De todo o coração humildemente, a Deus oremos sempre com fervor. Somos a Igreja consagrada ao Criador eterno e fiel, geração remida e amada, que marcha firme para o céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 67 e em seguida nós vamos orar a Deus. 67. Podem mandando seus pedidos de oração, tá bem? Está no céu, pátria de amor, lá junto a Jesus habitarei. Oh, quão feliz serei, servindo com fervor a face do Senhor contemplarei. Está no céu, pátria de amor, onde no meu Senhor descansarei. Cristo me prometeu dar pelo seu favor herança que no céu desfrutarei. Está no céu, pátria de amor, em glória com Jesus lá entrarei. E quando estiver na glória do Senhor, livre de toda dor, repousarei. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Oraremos agora, amados irmãos, prezadas irmãs. Apresentaremos a Deus os nossos pedidos de orações por enfermidades, tribulações, viagens, causas, acidentados, testemunhados e famílias. Oraremos por toda a obra de Deus na terra. Estamos também orando constantemente, pedindo ao Senhor misericórdia em favor da nossa nação, que Deus nos dê a cura desta enfermidade, essa vacina que é tão importante. Quero recomendar à igreja que ore, que peça que Deus ilumine essas mentes que estão trabalhando nesse serviço, que em breve nós possamos ter a nossa vida de volta, não é, irmãos? Foi uma grande lição, está sendo uma grande lição para todos nós, aí chega, já está bom, né? Santo Deus! Queremos a nossa vida de volta. Tenho certeza que a Irmandade compartilha do mesmo sentimento. Todavia, sabemos que temos que nos submeter à vontade soberana de Deus. É Ele quem decide todas as coisas, cabe a nós orar e ao Senhor atender se for a sua vontade, se for o seu tempo. Então vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude e que nos coloque em liberdade, irmãos, para que nós possamos também com isso glorificar o Senhor. Não que iremos glorificá-lo só se isso acontecer. Já estamos louvando a Deus por tudo. E o louvaremos ainda mais. Pediremos a Deus a sua bênção em favor do santo culto, de toda a Irmandade, de toda a equipe que trabalha para que esse culto fique no ar. Tem bastante gente aí por trás das câmeras que vocês não veem, que trabalham incessantemente para que os irmãos recebam notificações, para que esse vídeo e esse áudio chegue até vocês. Para os irmãos terem uma ideia, o áudio e o vídeo são transmitidos separadamente. Os irmãos veem que tem aqui, ó, microfone aqui. Depois, pelo software de transmissão e de edição, eles
juntam os meus gestos com a minha voz para chegar até vocês. É uma grande estrutura, são quantos megas de internet? 240 megas de internet, um para cada computador, então são 580 megas, um para o YouTube, outro para o Facebook, tudo isso fruto do amor da Irmandade. Ninguém está fazendo sacrifício não, irmãos, isso é a sua coleta, que você contribui para a obra de Deus, que faz o culto chegar até vocês. Então nós agradecemos de antemão, de todo o carinho e empenho da Irmandade por isso. Mas orem por nós, para que tudo fique bem. Pediremos a Deus que nessa noite também o Senhor nos mande do alto do céu a sua santa palavra, que Ele venha falar com as nossas almas, encher os nossos corações de fé, de virtude, de graça, que nós possamos receber o abraço de Deus. Vamos orar com fé. Quero convidar a toda a igreja a orar com fé. Entregar o coração nas mãos de Deus. Pedir ao Senhor que te encha de paz, de graça, de unção. Peça, irmão, de todo o teu coração. Peça para aquele que pode atender as tuas orações, que é o Senhor que está junto de nós e está junto de ti também aí onde você está. Todos juntos, ajoelhados, em nome de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós nos encontramos diante da Tua presença, ajoelhados, para sermos-te agradecidos, ó Deus, pelo perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, para agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua graça que foram derramados sobre a nossa vida. Louvamos a Deus, porque durante toda a nossa trajetória, nós temos sido abençoados, temos sido privilegiados com o Teu amor e com a Tua graça em nós. Senhor eterno, queiras nessa noite abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, fazendo com que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, mostrando-nos sempre que a Tua vontade se sobrepõe à nossa vontade. Ó Deus maravilhoso, nós louvamos ao Senhor, porque no outro tempo não tínhamos esse direito, mas pelo sacrifício de Cristo no madeiro da cruz, nós alcançamos essa grande sorte. E hoje, ó Deus, nos achamos congregados diante da Tua presença, aonde em tudo o Teu nome tem sido glorificado. Toma nas Tuas mãos cada um dos pedidos de oração da nossa Irmandade. Todos os que rogaram é porque creem na Tua palavra e sabem que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, de ser engrandecido entre nós. Abençoa as nossas famílias, abençoa o ministério da Tua obra, todos os que trabalham para que esse culto chegue no lar dos nossos irmãos e das nossas irmãs, que o Senhor possa recompensá-los com bênçãos celestiais, fazendo prosperar a sua vida, sua família e os seus ministérios também. Oramos a Deus, pedindo ao Senhor a cura para a nossa nação. Que o Senhor nos ajude no desenvolvimento dessa vacina, Senhor, que criará imunidade em todo o nosso país, o nosso povo, a nossa gente. Pelo amor do Teu nome, retira de sobre nós a Tua mão de ira, Senhor. Tem misericórdia de nós e não Te esqueças das nossas orações e nem vire o rosto para nós, Senhor, porque nós não temos outro Deus, não temos outro bem além de Ti, Senhor. Tu és a luz da nossa vida, Pai. Senhor eterno, visita os nossos corações com a Tua presença. Senhor, visita a nossa alma, visita, Senhor, todo o Teu povo, onde estiver o Teu povo reunido, abençoa pelo amor do Teu santo nome. Ó Deus eterno, manda-nos a Tua santa palavra e fala com as nossas almas, fala aos nossos corações por amor do Teu nome, e faz, Senhor, com que compreendamos ela e tenhamos em nós, Senhor, a responsabilidade de temer e tremer diante de Deus que está no céu. Ó Deus maravilhoso, abençoa, Senhor, aqueles que estão se recuperando das mais diversas enfermidades,
Tu tens nas tuas mãos a cura. Querendo o Senhor operar, ninguém poderá impedir. Ó Pai maravilhoso, faz, Senhor, obras na nossa vida. Une os casais, Senhor. Reconstrói os lares, as famílias que estão enfrentando dissabores, dissoluções, guerras das mais diversas. Por caridade, Senhor, põe a Tua mão santa e reconstrói esses lares, reconstrói esses casamentos também. Ó Senhor maravilhoso, faz, Senhor, com que nós estejamos em fidelidade diante de Ti, faz com que venhamos anunciar o Teu Evangelho por onde passarmos, que não venhamos nos envergonhar jamais da Tua palavra, nem do Teu amor, mas que sempre, ó Deus, tenhamos o nosso coração disponível ao Senhor, tenhamos a nossa mente, Senhor, bem voltada para as coisas de Deus. Senhor, inclina os Teus ouvidos essa noite à nossa humilde oração. Inclina-te, Senhor, ao nosso clamor, ó Deus. Vem visitando agora cada casa, cada família, cada servo Teu, cada serva Tua, ó Pai. Nós temos orado tão pouco, Senhor, temos clamado tão pouco. Tem misericórdia, ó Senhor. Nos ajuda a orar cada vez mais, nos ajuda a clamar cada vez mais. Mortifica, Senhor, os desejos da nossa carne, os pensamentos maus que rondam as nossas mentes e os nossos corações. Quantas vezes, ó Senhor, nos achamos em tristeza, em tribulação, porque não observamos a Tua palavra. Muitas vezes não damos ouvido à Tua palavra e nos deixamos levar, Senhor, pelas coisas dessa vida. Ó Senhor eterno, Deus de glória, Deus de poder, pelo amor do Teu nome, Senhor, alamanai, alaia, derrama os dons do Teu Espírito Santo na Tua igreja, derrama o bálsamo Gileade, o bálsamo consolador. Tu sabes, ó Deus, de tudo que temos enfrentado, Tu sabes, Senhor, das angústias dos nossos corações. Senhor, tem momento que nós achamos que não vamos mais suportar, tamanha é a luta, tamanho é o desespero, mas visita agora cada coração, cada pedido de oração, que fez menção na live, fez menção nas páginas, no WhatsApp, por SMS, telefone, cartas. Senhor, por caridade, socorre a Tua igreja, vai repreendendo agora todo o espírito de tristeza, repreende em nome do Senhor Jesus Cristo toda enfermidade, toda depressão, toda ansiedade. Senhor, Tu tens a chave de Davi, a porta que Tu abre, ninguém fecha, a que Tu fecha, ninguém abre. Ó Deus, fecha as portas da enfermidade nessa nação, abre as portas da cura, Senhor. E cura o nosso povo, a nossa gente, abençoa os governantes da nossa terra, que tenham, Senhor, condições de cuidar de nós, e governar, Senhor, com honestidade, com carinho e com cuidado. Só Deus tem o coração do homem nas suas mãos. Tu podes, Senhor, converter os que estão em erro. Tu podes, Senhor, chamar ao arrependimento aqueles que ainda não Te conhecem. Todavia, nos ajuda, Senhor, a jamais esmorecer na fé, a jamais desanimar no propósito da nossa salvação. Coloca-nos sempre em comunhão diante de Ti, coloca-nos sempre em reverência diante da Tua presença. Não permita, Deus, que os nossos olhos venham olhar para o erro, e nem os nossos ouvidos, Senhor, darem atenção a más conversações. Senhor, faz-nos ligar no céu agora, e quando mandares a Tua santa e poderosa palavra, enche nosso coração de virtude, de poder e de entendimento. Se tem alguém, Senhor, assistindo esse santo culto, e se acha, meu Deus, enfermo, com dor, passando alguma aflição, alguma agonia ou angústia agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo sangue de Jesus, cura agora, Senhor. Examina, Kalima Surya Andalama, da planta do pé até o último fio de cabelo da cabeça dessa pessoa. Enfermidade, Jesus Cristo te repreende agora. Ansiedade, Jesus Cristo te repreende agora. Depressão, o Senhor Jesus te repreende. Insônia, retira-te dessa vida no nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a crer na oração,
a crer que quando oramos, nós nos ligamos mais ao céu, estamos mais próximos de Ti. Dá-nos graça de sempre estar em oração. Abençoa, Senhor, o santo culto ao decorrer dessa semana, os Teus servos que virão nos visitar agora por esses dias. Abençoa o clamor da madrugada, ó Deus eterno. Oramos também pelo batismo que haverá agora em Sorocaba, domingo de manhã, às 10 da manhã. Oramos pelo batismo que haverá no dia 30 de agosto em Jorge Wetter, à tarde. Senhor, abençoa, chama as almas, converte aqueles que te pertencem, ó Pai, e mostra as tuas firmes beneficências em favor da tua igreja. Senhor maravilhoso, que nessa noite haja um derramamento da tua glória, que haja, Senhor, uma dispensação do Teu Espírito em nós, que a nossa mente, Senhor, esteja agora tomada pela Tua presença, também o nosso coração. Muitos, ó Deus, assistem esses cultos e já estão parados no caminho, estão desanimados por muitas coisas que lhes aconteceram, maus passos até que deram, mas o Senhor é grande em perdoar, o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Ministra agora a cura interior em cada coração, perdoa-nos, ó Deus, e mantenha o nosso nome escrito no livro da vida, pois nós não queremos a perdição, queremos a salvação. A esses, ó Deus, que estão desanimados, que estão, Senhor, parados no caminho, coloca-lhes agora um desejo ardente de estar diante da Tua presença, de ouvir a Tua santa palavra, de crer no Teu santo nome. Ó Deus, visita agora esses corações. Nenhuma palavra, nenhum culto, nenhum conselho é mais precioso, convence mais do que a Tua presença. Eu creio, Senhor, que se essas pessoas sentirem a Tua visita nos seus corações, como sentiam no passado, se sentirão perdoados, Senhor, e animados a estar diante da Tua presença. Ó Deus maravilhoso, envia agora a unção do Teu Espírito Santo e atravessa pelas ondas dessa internet, nessa transmissão agora, e vai nessa casa, vai nesse lugar onde está esta Tua filha, esse Teu filho, e visita-lhe o coração, como no dia que Tu chamaste nas águas do batismo. Quantos não manifestam mais o Teu dom e a Tua glória, porque o adversário amarrou-lhes, prendeu-lhes numa prisão de sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, abre as cadeias essa noite, Senhor, abre as prisões espirituais, Senhor Jesus Cristo, e derrama da unção do Teu Espírito, derrama da Tua glória, meu Deus, derrama da Tua Shekinah. Vem batizando agora com a promessa do Espírito Santo, vem derramando, Senhor, a virtude maravilhosa que vem do céu. Ó Deus, nós abrimos os nossos braços e os nossos corações e Te pedimos, Abba, Pai, Maranata, Maranata, Alamaná, Salaí, canta Alamaná, Salaía. Enche agora esse lugar da Tua glória, enche agora o Teu povo da Tua presença. Vai, Senhor, passeando por entre estas casas, esses corações, arrebenta todo o cadeado do inferno, todo o laço do maligno, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Bendito seja o Senhor, nos ajuda nesse culto, não deixa nós cairmos na mesmice, na rotina, mas que nós temamos e tremamos diante da Tua presença, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno da nossa adoração e da nossa devoção. Conduz esse culto com as Tuas mãos amigas e não permita que o homem venha aparecer, mas que toda a glória seja para Deus. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Perdoem, irmãos, acabei me excedendo na oração, que orar é tão bom, que a gente começa a orar e esquece do tempo. Perdoem. Os avisos. Agora, então, como os irmãos sabem, os cultos são realizados todos os dias às 20 horas. E também às terças-feiras agora tem 2 cultos, só às terças, por enquanto. Às 14 e às 8 da noite.
E nos domingos, às 10 da manhã e às 8 da noite também. Nos demais dias, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, às 20 horas, são realizados os santos cultos, como está sendo realizado esse de hoje, sexta-feira. Pedimos aos irmãos que continuem orando, que se inscrevam no nosso canal aí no YouTube, no CCA Alphaville Lives e também na nossa página no Facebook, CCA Alphaville. É só seguir o nosso perfil aí. Na página a gente está batendo 23 mil seguidores, no canal do YouTube ainda tem menos, tem 7 mil, mas estamos indo bem. Assim que Deus vai preparando, um dia de cada vez, nós não temos pressa. Nós sabemos que é o Senhor que guia todas as coisas e nós não vamos querer apressar Deus, não. Deus trabalha na hora certa, conforme Ele quer. Por isso que Ele é Deus e não nós, né? Nós obedecemos a sua vontade e aos seus desígnios. E a gente sabe que o Senhor, a seu tempo, vai fazer a sua obra também para o seu nome ser glorificado. Tá bem? Se inscrevam no canal e sigam o nosso perfil aí no Facebook. A oração da madrugada é realizada todos os dias, às 15 para as 3 da manhã. Há alguns dias, como houve essa semana passada, agora de terça para quarta, essa semana mesmo, terça para quarta, eu fiquei sem internet na minha casa e a gente não conseguiu transmitir, mas a gente manda sempre um recadinho para os irmãos e avisa o que está acontecendo, uma palavra, e pede que todos orem e meditem na santa palavra. Uma coisa é certa, longe de vocês nós não vamos ficar de jeito nenhum, nós estamos sempre juntos, clamando a Deus junto da nossa querida Irmandade. Se você é da região de Sorocaba, no próximo domingo, haverá batismo às 10 da manhã. É só chamar no nosso WhatsApp, às vezes você quer ser batizado, quer assistir, e a gente encaminha você até lá, dá os contatos dos irmãos que estarão lá, para receber a toda a Irmandade. Tá bem, queridos? Vamos ver se Deus prepara de estar, não sei ainda, vamos ver como vai ser. Tá bom, meus irmãos? Vamos cantar o hino 34, para Deus mandar para nós a sua santa palavra. 3, 4. Bem alegrinho, hein? Vamos lá. Manda, ó Senhor, as bênçãos de amor, que darão conforto, ó Deus Criador. E teus feitos contarei, e louvores te darei, dentro dos teus atos, eu te bendirei. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode estudar, vem por ele me guiar e também me alegrar, e na tua graça me fortificar. Tua santa palavra manda, ó Senhor, pelo Santo Espírito Consolador. Eu desejo compreender tua lei e o teu querer, para que eu possa pela fé viver. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar, vem por ele me guiar e também me alegrar, e na tua graça me fortificar. Vem a minha mente sempre iluminar, e por graça queira me abençoar. Dá-me mais do teu vigor e também do teu amor, pois tu és bondoso, sábio Criador. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar, vem por ele me guiar e também me alegrar, e na tua graça me fortificar. Aguardemos a palavra, Deus seja louvado.
Vamos ler, queridos, a Santa Palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde diz a descida do Espírito Santo. Ok. Aumenta um pouquinho meu retorno. Obrigado. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Ok. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, ou Panfilia, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Até aqui o Senhor nos dá. Amém. Prezada Irmandade, cada culto é de um jeito. E o Senhor guia o santo culto como Ele quer. Ele tem o domínio da sua obra. Ele tem o domínio de tudo. Nós sabemos qual é a liturgia do culto. Nós sabemos como devemos nos portar aqui no altar do Senhor, diante da igreja, em respeito primeiro a Deus, depois a você, que dedica o seu tempo a assistir esse santo culto. Nós temos tido cuidado de não ser levianos, de não passarmos aos irmãos falsas informações, sempre com cuidado, buscando sempre do Senhor a guia do seu Espírito Santo e com responsabilidade de homem, de mulheres de Deus que trabalham para que esse culto chegue até a sua casa. Quando eu estava vindo para cá, para a igreja, quando eu entrei por essas portas, algo diferente me tocou, uma presença de Deus diferente me tocou. Eu conheço meu Deus. Eu conheço o Senhor, graças dou a Ele, porque Ele escondeu seus mistérios aos sábios entendidos e os tem revelado aos seus pequenininhos, dos quais eu sou o menor. Considero-me o menor, isso não é demagogia. De todo o meu coração digo diante do Senhor, que me considero o menor de todos vós. E Deus é minha testemunha fiel e veraz. Fiz a minha oração particular e vou confessar aos irmãos o que eu disse na minha oração, mesmo sendo particular. Senhor, estou me sentindo vazio. Não tenho inspiração, Senhor, para pregar a Tua palavra. Especialmente hoje,
Já tentei ler e preparar a palavra para trazer aos irmãos, que não há mal nenhum nisso, nenhum. Toda a palavra de Deus é boa. Mas não consigo, irmão. Não sei se é um bloqueio do que a gente aprendeu. Não consigo. Não consigo. Tem que ser na hora. E pedi a Deus, encostei meu rosto no chão aqui, no meu cantinho. Os obreiros sabem o meu cantinho de oração aqui. E falei, Senhor, por caridade, me enche da Tua palavra. Me enche da Tua presença, da Tua virtude. E o Senhor começou a falar comigo. Quase perdi a hora de começar o culto. As nossas edições e operação de áudio é feito remotamente, por TeamView. Então eles têm retorno onde estão lá na ilha de edição, no estúdio da rádio. Eu não sei porquê, Deus sabe. E o Senhor me fez lembrar, eu não sei porquê, irmãos, hoje está tudo diferente. E como eu já conheço, a Irmandade aqui do Alphaville já conhece, sabe que o Senhor toma a direção dos nossos cultos, eles sabem disso, que é o Senhor que dirige o culto. Quando nós começamos a obra, já vamos entrar na palavra, vai dar tempo, se Deus quiser. Santo Deus, o tempo está voando. Eu morava em Minas, numa cidade chamada Itapeva, de Minas Gerais, 150 quilômetros aqui de São Paulo. E quando começamos a obra lá, a nossa igreja, a CCA, eu contei aos irmãos, foi muito sofrido, mas eu não fui para atender a obra, eu era músico, tocava acordeon, toco até hoje. Tocava na CCB, acordeon, era músico oficializado, a Dani organista, minha mãe organista. E quem ia começar a cuidar da obra era o nosso irmão, permita-me não dizer o nome, que hoje ele voltou, que está na CCB. E, passado algum tempo, congregava bastante irmandade, bem pouco tempo, desanimou por causa das pedradas. E voltou atrás. E eu tive que atender o culto, mas atender que jeito? Eu toda a vida fui da administração, meu trabalho sempre foi administrativo, na obra de Deus, sempre nos bastidores, não no palco, não na visibilidade diante de vocês. E como não tinha, era uma luta, ficamos congregando minha esposa e eu. Um dia eu cheguei do meu serviço, a salinha era na garagem da nossa casa, bem pequititinha. Tomei um banho, entrei na salinha, era 6h30, o culto começava às 7h30, era umas 6h15 mais ou menos. Ajoelhei-me e pus o rosto no chão e falei, Senhor, eu só me levanto daqui a hora que Tu falar comigo. O que eu fui fazer com a minha esposa, com meus filhos? Larguei a igreja onde eu nasci, me criei. E agora, Senhor, vou levar minha família para o inferno? Tem misericórdia de mim, pois eu não tenho mais a Tua palavra, não tenho a Tua palavra. O pouquinho de irmandade que ainda vem, sofre, porque os outros não suportaram, porque precisa da palavra. Irmãos, a garagem era de laje, eu trabalhava muito cedo, acordava 3h30 da manhã para trabalhar, eu não sei se dormi, se foi uma revelação, os irmãos julguem. Eu me vi ajoelhado, de cima do telhado daquela garagem, vi aqui a minha nuca. Naquele telhado, abri um buraco grande. Na beira daquele buraco tinha um pote de cor de cimento, bem polido, e dentro daquele pote, várias letrinhas, nesse formato aqui, do nome do Senhor Jesus, de madeira. De madeira. Uma mão, parecia ser mão de homem, que dava para ver os pelos assim, punha a mão dentro daquele pote, ia naquele buraco e despejava aquelas letrinhas. Eu sentia elas bater na minha cabeça, na minha nuca, e espalhava pelo chão. E eu me via ajoelhado e elas caindo pelo chão. E eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? E o Senhor dizia para mim, é a minha palavra, eu estou te dando a minha palavra. Pode se levantar da oração. Quando eu levantei da oração, era 8 da noite, eu fiquei 1h45 mais ou menos ali ajoelhado. Tinha alguns irmãos todos assustados, porque eu chorava muito, mas todos em comunhão. A Dani
tocando meia hora ainda, meia hora atrasado o culto. Eu levantei para atender o culto. E naquela noite, o Senhor derramou uma glória tão grande que um músico baixista recebeu a promessa do Espírito Santo na hora da palavra. Ele subiu em cima do banco e levantava o baixo assim, ó, que o banco quebrou no meio com ele. Foi uma glória. Nós tivemos culto naquela salinha que os músicos dos baixos tocavam lá na rua, na calçada. E não conseguia nem ouvir, porque não tinha som, era tudo muito pobre, muito difícil. Eu estou aqui glorificando a Deus. Muito bonito, irmão Rodrigo. E daí? Tem toda a razão. Esses homens estavam na mesma condição, buscando de Deus algo que eles não tinham, buscando do único que podia lhes dar aquilo que eles almejavam, o revestimento do Espírito Santo de Deus, armaduras celestiais, virtude, poder, graça, unção, glória, alegria, contentamento, firmeza, fé. Eu não faço ideia de quantas pessoas estão assistindo esse culto nesse momento. Não tenho nenhuma informação, também não me interessa. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que estão assistindo esse culto, a partir de hoje, até o fim dos teus dias na terra, nunca mais tu ficarás sem a presença de Deus. O diabo ultrapassou todos os limites que ele podia ultrapassar com você. Ele mexeu em tudo na tua vida. Ele tirou o que você tinha de mais precioso, que era a alegria de servir a Deus. De maneira que ao se lembrar de quem você era e ao ver quem você se tornou, você se considera um estranho, ou no passado, ou no presente, uma estranha. A vida passou por cima de você, que você não teve chance nem de ver de onde veio. Todas as vezes que você tentou se levantar, por pouco que fosse, um mensageiro de Satanás vinha diante de ti como aquele que vinha esbofetear o apóstolo Paulo e lançava no teu rosto a tua situação. Tu foste aprisionado no vale do esquecimento. E junto de você, foram aprisionados os teus sonhos. Passou um ladrão e roubou o brilho dos teus olhos. Mexeram na tua vida, mexeram na tua família, mexeram na tua moral, te puseram um peso no queixo, que puxa sua cabeça para baixo dia e noite. Tu já não podes mais olhar para cima. Como cantamos no hino, olha para o alto de onde vem a luz. E verás então a glória de Jesus. Tu já não podes mais ver essa glória. A pior acusação que uma pessoa pode sofrer é a que ela faz contra si mesma.
Tanto que no direito diz que eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Tudo isso você passou. Tudo isso você tem passado. Eu não sei, irmão, perdoa, queridos, eu não sei, era para estar explicando aqui. Deus sabe, a minha vida está na mão do Senhor. Deus sabe. A igreja precisa de instrução, precisa de conhecimento. Mas se a palavra de Deus também não tiver revelação, irmão, ela fica uma água de chuchu, sem gosto de nada. Sorvete de chuchu. Mas há um dia na nossa vida que tudo termina, inclusive a própria vida. E o Senhor vem te anunciar essa noite que é tempo de reconciliação, que é tempo do filho pródigo voltar à casa do pai. Nós andamos distantes um do outro, mais você de mim do que eu de ti, diz o Senhor, pois eu sempre cuidei de você. Nos teus piores dias, nos dias da sua pior revolta, eu continuei sendo teu Deus, e virei o rosto para as palavras duras que saíram dos teus lábios, porque eu sabia que a tua essência era boa, e que aquelas palavras não representavam quem você é, pois a tua essência é de adorador. Ninguém nunca te compreendeu, ninguém nunca foi capaz de perguntar se você precisava de ajuda, sempre te acusaram, sempre te apontaram, você sempre foi incompreendido e incompreendida, quando estava errado e quando estava certa também. No dia que o mundo parou, irmão, que revelação, glória ao nome do Senhor, e o chão foi tirado dos teus pés, saiba que eu te segurei no meu colo para que você não caísse no abismo da perdição, pois a tua alma é predileta aos olhos do Senhor. A tua casa pertence ao Senhor. E a vida está se renovando na tua vida. Passou uma queimada na tua lavoura e tudo foi perdido aos teus olhos. Mas a árvore, ainda que cortada e apodrecida sua raiz na terra, diz a palavra, ao cheiro das águas soltará os seus renovos e não cessarão. E essa noite, o cheiro das águas chega até você em nome do Senhor Jesus. De perto, de longe, você que caiu por acaso para assistir esse culto, te diz o Senhor, não existe por acaso no reino de Deus, tudo faz parte de um plano maior, tudo faz parte da grande e soberana vontade de Deus, tudo faz parte dos desígnios de Deus na nossa vida, e o Senhor manda a sua palavra e te diz, alegra-te no Senhor Jesus, louva a Deus de toda a alma e de todo o teu coração, pois eis que é passada a noite, e eu quero derramar como nesse dia do meu Espírito Santo, aqueles que te viram e aqueles que te virem daqui para frente não te reconhecerão, pois já tinham acostumado com a sua nova versão, a sua versão afastada de Deus, a sua versão longe dos caminhos do Senhor, a sua versão de incredulidade, a sua versão de distanciamento, achavam que você se perderia em meio aos teus pensamentos, achavam que você seria deixado e deixada de lado, e que o inferno conseguiria ocasião contra a tua vida, e que conseguiria destruir os meus planos em você, mas o Senhor está enviando a sua palavra essa noite para te dizer, alegra-te, amiga minha, formosa minha, levanta-te, vem, eis que o inverno é passado e o tempo de cantar chegou, é tempo do derramamento da minha glória sobre a minha igreja, é tempo do derramamento da minha unção sobre toda a carne, é tempo dos jovens, dos velhos, dos de meia idade receberem o revestimento do Espírito Santo, é tempo
tempo dos meus anjos, ali canta a Lamúria Salaia, visitarem a terra. É tempo do céu se abrir em glória, em dispensação e poder. É tempo do Pentecostes acontecer de novo. É tempo da igreja de Deus ser revestida das armaduras celestiais. É tempo dos pregadores pregarem a palavra da vida eterna. É tempo de você trabalhar na minha obra. Abre o teu coração, dá glória a Deus. Abre os teus lábios, dá glória a Deus. Pode pular, pode bater palma, pode salmodiar. O inferno tentou te matar de todo jeito, tentou destruir a tua vida, tentou destruir a tua família, tentou destruir a tua fé, tentou destruir o teu ministério, mas eu abro porta onde for preciso, eu fecho porta onde for preciso, eu entro onde for preciso, e ainda que o diabo tenha te levado na última divisão do inferno, eu vou te buscar na garganta de Satanás agora, diz o Senhor, porque aquele que é meu, o diabo não engole, aquele que é meu, o diabo não leva, aquele que é meu não vai para o inferno. Da glória a Deus, recebe a unção dessa palavra, te diz o Senhor, hoje é dia de eu derramar a minha glória sobre a minha igreja. Alamaia. Calamassúria da Lamanacha lá e canta. Tudo que você precisou ser pisado, você foi pisado. Tudo que você precisou ser acusado e acusada, você foi acusado. Todo desprezo possível você passou. Saudações te negaram, ajuda te negaram, abraço te negaram, porque estavam estribados na sua pseudo-santidade. Mas saiba que da minha glória eu sempre te contemplei. E repito, te diz Deus, nos dias da tua maior angústia, quando você teve tudo para negar o teu Deus, você preferiu se calar, mas saiba que Deus ouviu o gemido inexprimível da tua alma. E naquele dia, as tuas lágrimas conversaram comigo. Quando você saiu da... Irmãos, tem misericórdia, comunhão, igreja. Quem me conhece sabe que eu não sou disso, mas a palavra é de Deus. Salamanaia, salaia. Que seja todo homem mentiroso, Deus é verdadeiro. Aquele dia que você saiu da tua casa e quando você se deu conta, você se perguntou aonde eu estou indo. Não sabia. Você só queria fugir de todo aquele sofrimento. Você só queria fugir de toda aquela angústia. Estou ouvindo choro, Kalamana Surianda Lamana cantai, Irian Selemi cantala Surianda Lama Salaia. O Senhor te diz, essa noite, eu quero te lembrar quem eu sou e quem você é. Eu quero te lembrar o que você representa para mim e o que eu represento para você. Te diz o Senhor, lembra-te, meu Deus, irmão, tem misericórdia, Senhor, do teu servo. Lembra-te daquela reunião de mocidade, quando cantavam aquele hino, nome precioso para mim, é o de Jesus, minha vida e luz, por fé eu quero amá-lo até o fim. Jesus é nome doce para mim. Naquele dia, eu fazia um pacto de vida eterna contigo, e ainda por esses poucos dias tu perguntaste, Senhor, o que é feito das tuas promessas na minha vida? O que é feito das tuas promessas na vida da minha família, Senhor? Aonde foi que eu te desagradei tanto para que teu Espírito tivesse se ausentado de mim? Não, te diz o Senhor, foi um deserto, foi uma desolação, foi uma calamidade que tu precisavas passar para que você reconhecesse o tamanho do meu amor, na tua vida. Hoje o Senhor te diz, dá-me a tua mão em nome de Jesus Cristo, dá-me os teus braços, deixa-me te pegar no colo, te diz o Senhor. Eu vou te buscar aí no vale do esquecimento, eu vou te buscar aí nos vales da tua angústia, eu vou te buscar perdido nos teus pensamentos e nas tuas desolações. Ó filha do Deus Altíssimo, tu estás como a voz do chacal que uiva no deserto sozinho, como o grou que lamenta o frio do inverno. O
Senhor te diz: não temas, serva de Deus, Rosa de Saron, servo de Deus, eu venho para te levantar, colocar-te-ei num lugar forte, num lugar inatingível pela mentira, pela contenda, pelo pecado, pela morte, pela lascívia, pela acusação. Hoje te diz o Senhor: pega na minha palavra, pega na minha mão e dá glória ao teu Deus, porque o teu dia de cantar chegou. Alegra-te no teu Senhor, porque os que te verem, ainda alguns poderão querer zombar de ti, como disseram aqui, outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Não te importes. Te dirão: mas como pode ela estar desse jeito? Meu Deus, como pode ele estar desse jeito? Deus não está mais na vida dele. Eles não sabem de nada, eu não estou, é na vida dele que está falando contra ti. Eu estou contigo, diz o Senhor, eu amo a tua alma, a minha presença ainda ferve dentro do teu coração, a minha glória ainda cai sobre a tua vida. Pode dar glória a Deus, pode receber a minha unção. Tem alguém, irmão, na tua casa, que você acha: Senhor, será que ele compreende a palavra? Agora tu verás que a minha alma, que a tua alma pertence a Deus, que as nossas almas pertencem a Deus, que a alma não adoece, a alma não perde a consciência, a alma vibra dentro do nosso ser. Dá glória a Deus aí, meu servo, meu amigo. Receba a virtude do meu Espírito Santo no teu coração, minha serva. Receba a minha glória no teu coração, receba o meu abraço, receba os dons do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Receba alegria redobrada no teu coração. Te diz Deus: eu vou virar esta terra de ponta cabeça, mas vou dar a tua bênção. Por um motivo só: porque eu não minto. Eu te disse que sou o Deus dos teus pais, de teus deuses, e dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. A tua geração é bendita na terra. Eu não me esquecerei do teu trabalho. Alaula malasa la bawala mekanda la seara rawena sera wakawana wasema wakamba wama yesha. Eu não me esquecerei do teu trabalho na minha obra. Eu não me esquecerei de quanto você sofreu pela minha obra. Eu não me esquecerei do quanto você me ama. Não te esqueças do quanto eu te amo. Dá glória ao teu Deus e pega nessa palavra. Irmão, não dá para pregar mais, está aqui a palavra. Abraça ela, e o que não puder falar, o Espírito Santo falará em cada coração. E glorifica a Deus, porque nessa sexta-feira o Senhor pegou o diabo de surpresa e está arrancando ele da tua vida. Estou ouvindo com o ouvido do Espírito o tropelão dos demônios saindo da vida da igreja, saindo do teu quintal, saindo do teu casamento, saindo do teu corpo. Enfermidade, Jesus Cristo te repreende agora pela palavra. Divórcio, Jesus Cristo te repreende agora pela palavra. Drogas, Jesus te repreende agora. Contenda, o Senhor te repreende agora. Pecado, sai agora dessa vida. Receba a minha glória, diz o Senhor. Salamaia, e glorifica o teu Deus, porque é tua vez de cantar e não do teu inimigo. Deus seja louvado. Amém. E calamassalia, alamassalaia. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Kaduria maseca de andar o salimacha, ora. Cristo lhe manda que pauaria machiare a suia dai cantar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós estamos, Senhor, diante da tua presença para te agradecer por esse santo culto, por tudo que tu nos tem feito, pela tua maravilhosa presença junto de nós. Senhor, cremos de alma que a tua palavra cumprir-se-á nas nossas vidas e que nós seremos beneficiados pelo teu dom e pela unção do teu Espírito Santo em nós. Bondoso Deus,
guarda a tua palavra nos nossos corações e nos faz, Senhor, compreender mais e mais a tua vontade na terra, que nós não venhamos nos desviar da tua palavra nem para a esquerda, nem para a direita, mas que em todo tempo nós estejamos firmes nesse propósito da salvação. Ó Deus eterno, abençoa a oração da madrugada, e que muitos, Senhor, que agora estão chorando com a tua presença, possam se lembrar que aquele que Deus ama, o diabo não pega, aquele que Deus ama, o inferno não põe a mão, não toca, não arrebata, não tira da tua presença. Ó Espírito de Deus, visita mesmo a tua igreja, canta na nossa alma, dá-nos dons celestiais, reveste-nos das coisas de Deus, ó Pai, porque nós precisamos de Ti, de todo o nosso coração, Senhor, 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 sela o Teu povo com Teu Espírito Santo, canta na nossa alma com a Tua glória, com a Tua presença, Aramasuki andalamacha, lai cantalamaia, repreende agora toda língua de acusação, ó Deus, cumpre esta Tua palavra, nós vamos Te louvar. Nos guia e nos protege em todas as coisas. Em nome de Jesus oramos, por aquele que bendito vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, por favor, por favor. Vamos, aleluia, nos despedir com o cântico 82. 82. Aleluia, Senhor. O Senhor seja louvado, pois mandou-nos sua luz, entoemos remidos, hinos ao Senhor Jesus. Cantam todos os fiéis na presença do Senhor, cantam hinos agradáveis, dei-lhe glória e louvor. O Senhor seja louvado, Ele é merecedor, pois tirou-nos desse mundo pelo seu divino amor. Cantam todos os fiéis na presença do Senhor, cantam hinos agradáveis, dei-lhe glória e louvor. O Senhor seja louvado, pois opera seu prazer, seja Ele aclamado pela sua amada grei. Cantem todos os fiéis na presença do Senhor, cantam hinos agradáveis, dei-lhe glória e louvor. Estendam as mãos, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia.
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alausa me kawera tendawala se entendere o amolungo wala que mawe le masulia shala we kalandala suria lama. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém. Katiwere makandalusa limanda siriandala. Masika talawashi de la suriandala. Ika wangere kuriandala. Siria shala wala sana yala